Bom, queridos, como eu disse, hoje o apóstolo Pedro nos fará um chamado aqui à submissão. Nós lembramos aqui que o contexto desta carta aqui era que este grupo de irmãos, esse grupo de irmãs, essas igrejas do primeiro século, haviam sido expulsas da região ao qual eles viviam, para uma região muito próxima à nossa atual Turquia. Então, não apenas este exílio havia sido injusto, mas também o Estado estava fazendo de tudo para que a vida desses cristãos cada vez ficasse mais difícil. Esses cristãos estavam experimentando uma hostilidade ao qual eles não haviam ainda experimentado. O Império Romano agora estava sendo comandado por um ditador chamado Nero, ao qual traria a espada ao pescoço de muitos cristãos. Por exemplo, Pedro, também Paulo, entre tantos outros que perderam a sua vida no período do governo do imperador Nero. Então, no coração desses crentes haviam questionamentos, haviam perguntas, haviam dúvidas. E a dúvida era essa: ou no caso deles, podemos nós, como cristãos, se levantar contra um governo tirano? Podemos nós agora nos levantar contra este governo e fazermos rebelião a derrubar este governo? E a resposta do apóstolo Pedro é um categórico não. Cristãos não foram chamados para derrubar governos. Então, o que nós vemos aqui é o apóstolo Pedro, então, através da Escritura, dizendo que estes crentes, eles não foram chamados para derrubar governos, mas para implantar o governo de Deus na terra, implantar o reino de Deus na terra, este reino que vocês não viverão, mas que vocês já vivem, um reino de Deus que foi implantado no coração do crente e que agora, por causa disso, nós vamos espalhar esse reino na terra, um reino que não é apenas físico, mas é também um reino espiritual, o reino que está no coração do crente. Então, isso não significa que nós devemos negar a nossa fé. Isso não significa que nós devemos negar as verdades da palavra de Deus, mas que nós devemos agora entregar a moeda de submissão a César. Esta é a resposta do apóstolo Pedro para estes cristãos que estavam sendo perseguidos naquela região. O apóstolo Pedro não está sozinho nisso. Até mesmo porque o apóstolo Paulo já havia dito coisas semelhantes. Por exemplo, em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, quando ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem, trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Além disso, o apóstolo Paulo, ele não apenas nos orienta a nos submeter a essas autoridades, mas também nos orienta a orar por essas autoridades. E é o que nós vemos na carta que ele escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, quando ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens. Que homens são esses? Dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, orientam a igreja do primeiro século, do segundo até o dia de hoje, não apenas se submeter a estas autoridades, mas também orar por essas autoridades. E nós veremos que autoridades são estas:
Então a pergunta que certamente nós deveríamos fazer nesta manhã é: como eu faço isso? Uma vez que desde o início do mundo, desde Adão e Eva, a palavra submissão causa arrepios no nosso coração. Quer seja a submissão a Deus, quer seja a submissão às autoridades, quer seja a submissão da esposa ao marido, quer seja a submissão dos filhos aos pais. Como nós fazemos isso? O apóstolo Pedro, então, na primeira parte do nosso texto, que vai do verso 13 ao verso 17, ele vai nos mostrar que nós cristãos, nós precisamos agora nos submeter a este governo injusto. Como nós fazemos isso? A primeira coisa que nós vamos ver já está no início do verso, quando ele diz que a submissão é uma ordem de Deus. A submissão não tem a ver com seu sentimento, a submissão não tem a ver com a sua vontade, mas cumprir aquilo que é a vontade do Deus Todo-Poderoso. E ele inicia então no verso 13 dizendo: submetam-se, vocês precisam se submeter. Não está falando aqui do governo Biden, não está falando do governo Bolsonaro, não está falando do Lula, mas está falando de todas as autoridades. Submetam-se a todas as autoridades. A submissão é uma ordem de Deus para que nós, através do nosso bom testemunho, possamos agora expandir o reino espiritual do Senhor. Submeter a si mesmo é agora avançar o reino de Deus. Então a palavra aqui para submeter, a palavra upotasso, ela é uma palavra grega que significa estar sob. É uma palavra militar que significa estar sob a patente de outro. Então o apóstolo Pedro, usando esta palavra, ele diz que nós precisamos estar sujeitos a autoridades que foram estabelecidas por Deus. E é a mesma palavra que o Senhor, através aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, 51, Lucas, o evangelista, irá nos mostrar que Jesus também se submeteu aos seus pais, quando ele diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então, o exemplo máximo de submissão é o próprio Senhor Jesus. Não são os governos, não são os políticos, não são os teóricos, não é a cultura, não é a mídia, não são os movimentos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele mostra na sua vida se submetendo, e nós poderíamos aqui citar diversos, dezenas, quem sabe, centenas de versos que mostrariam a submissão do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro continua, e nós veremos isso mais à frente, em 1 Pedro 2, no verso 18, ele usando a mesma palavra, quando ele diz: servos, agora ele está falando dos escravos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, e assim continua. Ele não está falando numa sociedade democrática como a que nós vivemos. Ele está falando a escravos. Pelo que eu sei, a escravidão não acontece mais aqui na nossa sociedade. Pode acontecer casos isolados, com certeza, por causa do pecado humano, mas esta não é a regra. O que nós temos aqui, então, o apóstolo Pedro falando a escravos, dizendo: vocês precisam ser submissos aos seus senhores. Ele escreve também em 1 Pedro 3,1, quando ele, daqui a algumas pregações, algumas mensagens, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E assim continua, a mesma palavra. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 22, ele vai dizer: ao qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos. Ou seja, o Senhor acima na hierarquia angelical, ele governa os anjos. A mesma palavra, a palavra submissão, a palavra estar sobre alguém, Então, o que nós aprendemos aqui? Essa submissão, ela implica obediência.
Não é a vontade, porque se eu perguntar para cada um de vocês, ninguém aqui terá vontade de se submeter. Mas a palavra de Deus nos mostra que é importante nós nos submetermos ao governo, assim como aqueles irmãos que precisavam se submeter ao governo de Nero. Mas existe uma exceção, existe alguma exceção para não nos submetermos ao governo? Sim, existem exceções. Mas não é quando o governo é de esquerda, não é quando o governo está lá sendo ocupado por um político que você não gosta, mas sim quando estes políticos promulgam leis, colocam leis que ofendam a honra e a palavra de Deus, que nos obrigam a pecar. Então sim, nós devemos fazer como Pedro fez lá no livro de Atos, quando ele diz, é mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. Mas por outro lado, nós não temos respaldo na Escritura que orientem, que impulsionem, que façam, ou melhor, que abram a oportunidade para que crentes se rebelem contra o governo por meios anárquicos, mas sim por meio das leis, por meio da ordem, por meio do bom testemunho. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, o próprio Senhor Jesus, como nós lemos aqui no início, em Mateus, no capítulo 22, do verso 21, ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mostrando que nós cristãos, nós necessitamos entregar a moeda de submissão a César. É doído, não é a nossa vontade, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, como nós devemos nos submeter? Primeiramente, nós vemos aqui que esta submissão é uma ordem de Deus. Em segundo lugar, a submissão ela é uma imitação ao Senhor. E é o que nós vemos no verso 13, quando ele continua dizendo, submetei-vos por causa do Senhor. Submetei-vos por causa do Senhor. A nossa submissão, ela imita a Deus. Você se submete às autoridades, não porque você é um bobinho, não apenas porque você é uma ovelha, mas porque nós imitamos aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Cristo se submeteu a um império tirano, governado por imperadores tiranos, que trucidaram cristãos ao longo da história. Por mais de 300 anos, jogavam cristãos para ser devorados por feras, acendiam velas ou tochas em seus jardins com um cristão pegando fogo. E mesmo assim, Pedro, num governo tirânico como esse, diz, sejam submissos ao governo. Sejam submissos ao governo, porque a palavra de Deus nos orienta que nós devemos imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu diante de autoridades corruptas. Ele se submeteu ao governo tirânico. E como uma ovelha muda, foi chicoteado, foi torturado, foi crucificado. E na sua cruz ainda ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Em terceiro lugar, aqui o apóstolo Pedro nos mostrará que nós devemos nos submeter a toda a autoridade. Não apenas a autoridade que você deseja. Se o governo for de direita, então eu me submeto. Se o governo for um governo que me agrada, então eu me submeto. Não, o apóstolo Pedro diz a toda instituição humana. E aqui nós vamos ver que ele vai abranger isso. Ele não está falando apenas do Estado, mas de toda a instituição que foi colocada por Deus, por causa do Senhor. Quer seja rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por Ele. Então, observe aqui. Toda instituição humana foi colocada, estabelecida pelo próprio Deus. Toda.
Então nós vemos aqui no verso 13, ele dizendo que estas autoridades legítimas, elas foram colocadas pelo próprio Senhor, inclusive quando nós não nos agradamos dessas autoridades. Então, observe aqui que ele começará agora a crescer, mostrar uma progressão aqui nessas autoridades. Ele falará mais à frente sobre os servos, depois ele falará sobre as esposas, progressivamente mostrando que esta submissão ela foi colocada, ou melhor, estas autoridades foram colocadas pelo próprio Deus. Isso aqui serve para as esposas, isso aqui serve para os filhos, isso aqui serve para os trabalhadores, isso aqui serve para nós, cidadãos. E para todos nós cristãos nos submetendo também a Deus. Então, o que nós vimos aqui? A submissão é uma ordem, a submissão é uma imitação do Senhor. Nós devemos nos submeter a toda autoridade, mas também agora ele nos dá os motivos pelos quais nós devemos nos submeter. E ele fala isso lá no verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais imudecer a ignorância dos insensatos. Então ele dá dois motivos pelos quais nós devemos nos submeter. O primeiro deles é a vontade de Deus. Então por que nós nos submetemos? Porque é a vontade de Deus, não a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade do Deus todo soberano. Em segundo lugar, porque nós devemos agora calar os ímpios por causa desse bom testemunho. Não um testemunho revoltoso, não algo anárquico que destrói, que não respeita as leis, mas submete submete a esses governos de forma legal. Você tem o direito de exercer a sua cidadania, mas de forma honesta, de forma mansa, não de uma forma revoltosa, mas como o exemplo máximo que nós vimos aqui, Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro, ele continua aqui dizendo que nós precisamos nos submeter a eles por esses dois motivos, por causa da vontade de Deus e para que nós possamos dar um bom testemunho à sociedade, a esses governos, não dependendo dos nossos sentimentos e vontades, mas porque Deus assim orienta. E ele não apenas diz que é quando as coisas boas acontecem, mas também quando estes governos são compostos por ímpios, perversos, mesmo quando nós somos caluniados, mesmo quando eles contam mentiras. Nós precisamos agora humildemente nos submeter a essas autoridades, como exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina essa primeira parte do texto, no verso 17, dizendo: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Isso aqui certamente são palavras que chocam muitas pessoas. Porque, como eu disse no início, quando nós falamos submissão, o nosso desejo é simplesmente ir para o outro lado. É nos rebelar, quer seja com o governo, quer seja com as instituições humanas, de forma geral, a esposa se revoltando contra o marido e sendo insubmissa. É isso que a cultura ensina, cada vez mais. É quando os filhos se tornam rebeldes e se rebelam contra os pais. É isso que o mundo ensina. É isso que a cultura ensina. É isso que os filmes ensinam. Mas o apóstolo Pedro está nos mostrando de forma muito clara que a vontade de Deus é que todo cristão se submeta. Todo cristão se submeta. Na segunda parte do nosso texto, nós vamos observar que o apóstolo agora vai nos mostrar que o Senhor se agrada quando Ele olha para nós e percebe que nós estamos suportando injustiças. Nós nos submetemos e muitas vezes quando nós nos submetemos, nós somos injustiçados.
E a palavra, então, a partir do verso 18, nos mostrará que o Senhor se agrada de olhar para cada um de nós e perceber que nós continuamos perseverando, mesmo quando nós nos submetemos por circunstâncias injustas. Observe o que diz o verso 18 ao 20. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então não é quando você deseja, mas independente da circunstância, nós venhamos ser submissos. A primeira coisa que ele vai mostrar aqui nessa segunda parte do texto será que nós devemos nos submeter a esses senhores, mesmo que de forma injusta. Será que alguém gosta aqui de sofrer injustiça? Ou será que, se eu perguntasse aqui, será que algum de vocês já experimentou algum tipo de injustiça? Certamente todos levantariam as mãos. Muitas vezes, quem sabe. E qual foi a resposta disso? Será que foi a revolta? Será que foi a indignação? Será que foi a fúria? Ou será que foi a insubmissão, conforme a palavra de Deus? Qual foi a sua resposta? O apóstolo Pedro nos mostrará que nós devemos nos submeter, nos classificar aqui sob esta autoridade, porque esta é a vontade do nosso Deus. Mas não apenas nos submeter, mas também nós precisamos nos submeter com todo temor. Então, da mesma forma que nós nos submetemos a Deus, nós precisamos nos submeter a essas autoridades, mesmo que seja injusto. Então, certamente aqui muitos de vocês, especialmente aqueles que trabalham aqui nos Estados Unidos, já sofreram ou já ouviram alguém que sofreram injustiça. Lá no Brasil, quer seja onde for, nós sabemos que há muitas injustiças. Nenhum de vocês aqui é escravo. Então hoje nós temos direitos, nós podemos simplesmente trocar de trabalho, procurar outra coisa melhor. Mas se você ficar nesse trabalho, se você estiver lá, a palavra que o apóstolo Pedro nos ensina, a lição que o apóstolo Pedro nos ensina é: nós precisamos tratar os nossos senhores ou os empregadores de forma submissa, com temor, mesmo aqueles que são perversos. Não está falando do patrão bonzinho aqui, está falando de senhores perversos. Então, o interessante aqui é que a palavra perverso é uma palavra grega chamada escoliolis, que é a mesma palavra que é utilizada para uma doença que muita gente conhece aqui, que é a escoliose. Significa torto, curvado, deformado. Então, o apóstolo está dizendo que nós precisamos, diante destes senhores perversos, nos submeter. Ele está falando de escravos. Ele não está falando de pessoas que têm o direito de apenas trocar de trabalho. Não está bom? Dá tchau, procurar outro. Mas se você ficar nesse trabalho, você precisa se submeter. Você precisa honrar, você precisa temer. Não temer com medo, mas da mesma forma que nós tememos ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, como eu já havia lido antes, em Romanos 13, verso 1 e 2, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então aquele chefe, aquela autoridade foi colocada pelo próprio Deus. E ele continua dizendo: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, se você resiste a esta pessoa, você está resistindo ao próprio Deus. Ao próprio Deus. E o que é pior?
Aqueles que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Condenação. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos aqui que o próprio Senhor, Ele sendo Deus, Ele se submete às autoridades, Ele se submete à sua mãe, aos seus pais, de forma voluntária, nos dando este grande exemplo, suportando muitas vezes injustiça, como Ele sofreu através do Império Romano e dos líderes judeus. A segunda coisa que nós vemos aqui, nessa segunda parte do texto, é que Deus ele se alegra quando nós nos submetemos, quando somos injustiçados. Porque nós vemos isso, por exemplo, lá em Isaías capítulo 53, quando o profeta nos ensina que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em moer o seu próprio filho. Da mesma forma, o apóstolo Pedro está dizendo que quando nós passamos por lutas, por injustiças, e Deus nos olha passando por isso, e percebe que nós não somos revoltados, que nós não somos anarquistas, tentando destruir o sistema, mas aqueles que vieram para implantar e avançar com o reino de Deus na terra, o Senhor se agrada de cada um de nós. Então, se nós pudéssemos perguntar se realmente nós cremos que a soberania de Deus ela não é apenas uma doutrina que reside aqui na nossa mente, mas algo que vive aqui dentro do nosso coração, e ela, no dia a dia, ela é aplicada quando nós olhamos as mais diversas situações que cada um de nós passamos, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja na faculdade, quer seja na família. Deus, Ele é soberano e nós precisamos confiar nisso. Não apenas como uma doutrina calvinista, mas como aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Se existisse algum lugar melhor para você estar, Deus haveria te colocado lá. Porque se você ama a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. No verso 19, então, o apóstolo Pedro diz o seguinte: porque isto é grato, que alguém suporta tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Então, a consciência aqui é relacionado à compreensão de que Deus governa soberanamente o início e o fim dos tempos. Ele governa o seu presente, ele governa algo mais prático. E ele começa a dizer, olha, a esposa, ela precisa se submeter ao marido, porque esta é a vontade de Deus. Então a esposa glorifica a Deus quando ela submete ao marido. Quando ela se submete ao marido, ela se submete a Deus. Isso aqui se aplica para um filho e uma filha que se submete aos pais. Quando você se submete aos pais, você se submete a Deus. Quando os funcionários se submetem aos patrões, aos chefes, eles se submetem a Deus. Quando nós cristãos nos submetemos às autoridades estabelecidas e instituídas por Ele, nós glorificamos a Deus. Quando nós cristãos nos submetemos a Cristo, nós nos submetemos ao Deus Todo-Poderoso. Mas não de qualquer forma. Ou melhor, não da forma que você está esperando. Muitas vezes, esses cristãos, eles suportam tristezas e injustiças. E é isso que ele continua dizendo. Você, quem sabe, nesta manhã está pensando, mas eu fui injustiçado. Você está falando isso porque não foi você que sofreu essa injustiça. Saiba que você não foi o primeiro que sofreu injustiça. Cristo sofreu injustiça.
Os apóstolos sofreram injustiças. Os cristãos do primeiro século sofreram injustiças. A igreja por 2000 anos tem sofrido injustiças. E é por isso que o nosso Senhor, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 10, diz: bem-aventurados que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então ele encerra com a última aplicação aqui, ou melhor, com a última parte na segunda parte do texto, quando ele diz que não há glória em se submeter quando nós queremos, mas sim quando nós sofremos injustiças. E ele faz então uma pergunta retórica quando ele diz: pois a glória, se pecando, sendo esbofeteado e por isso suportais com paciência, ele está dizendo, se você pecou, se você está pecando e está sofrendo a punição por isso, não há glória nenhuma. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então, o Senhor está enxergando, Ele está olhando para você no momento que você está sendo injustiçado. Então, para encerrar, apenas 4 aplicações. A primeira delas é que toda rebelião é caracterizada por Satanás. Mas a submissão caracteriza a Cristo. Todas as vezes que nós nos rebelamos, todas as vezes que nós não nos submetemos, nós estamos sendo a imagem e semelhança da serpente. Mas quando nós nos submetemos, quer seja nós, cristãos, aos governos, quer seja a esposa ao marido, quer seja os filhos aos pais, quer seja os trabalhadores aos seus superiores, todas as vezes que nós nos submetemos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, todos genuinamente salvos devem se submeter e emanar agora a glória de Deus através dessa submissão. Quando nós nos submetemos, nós damos bom testemunho. E os ímpios, eles são calados por isso. É por isso que a igreja de Atos avançava no Novo Testamento. Porque por mais que a igreja fosse odiada, estes irmãos e estas irmãs davam bom testemunho da sociedade e gozavam agora ali daquela admiração de todos, inclusive aqueles que não eram cristãos. E a igreja avançava e se multiplicava, crescia, e o reino era expandido, a glória de Deus era manifesta através daquela igreja. E é esse o chamado que Deus faz para nós nesta manhã. Não para ser marionete de governos ou de políticos, mas para expandir a glória de Deus na terra. Em terceiro lugar, resolva trabalhar para Cristo e não para homens. Então, embora nós precisemos nos submeter a governos e autoridades, nós precisamos seguir o que o apóstolo Paulo diz lá para os Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, quando ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, tudo que você fizer, quer seja uma submissão nas mais diversas áreas da sua vida, faça para Cristo. Não faça porque você tem um sentimento, um desejo, mas para Cristo. E a última aplicação aqui é: compare o seu sofrimento com a cruz de Jesus Cristo. Compare a injustiça que você está sofrendo com a injustiça que Jesus Cristo sofreu. Então, Jesus, sob a autoridade de líderes injustos, ele se submeteu a homens cruéis por amor a mim e a você. Nós éramos rebeldes, nós éramos revoltosos, nós queríamos fazer a nossa vontade. E mesmo assim, ele decide se submeter por causa de mim e de você. Então, todas as vezes que for difícil se submeter, lembre de Cristo, porque isso lhe dará força para submeter e fazer a vontade de Deus. Que Cristo assim nos abençoe. Amém. Oremos.